Entrevista do dia. Dados do site CTA de Iguaçu mostram que no início do ano até agora foram registrados 68 casos de sífilis em Iguaçu. O número é alto e a Secretaria de Saúde faz um alerta para o problema cuja principal contaminação acontece aí com relação sexual sem o uso de preservativo. Eu conversei com o médico infectologista, o Aloísio Tinoco da Silva, que trabalha no programa, e ele explicou como é a doença e como pode ser feita aí a prevenção dela. Se a gente for analisar pela acepção da palavra epidemia, que significa um número de casos acima do esperado num determinado local, numa determinada época do ano, comparado com os anos anteriores, sim, mas com algumas diferenças. Aqui nós estamos fazendo uma busca ativa, ou seja, todo paciente que entra no SAI, que é o Serviço de Atendimento Especializado, ele está sendo testado para sífilis, para HIV, para hepatite B, para hepatite C. E aí nós estamos descobrindo. O exame que a gente faz é um teste de triagem. Ele não me diz se o paciente tem ou se o paciente já teve e foi tratado. Ele diz apenas que o paciente esteve em contato com a sífilis e a gente não sabe qual foi a evolução. Então a gente faz o exame físico, coleta a história, faz o exame físico e pede alguns outros exames para confirmar se ele realmente está com sífilis. Mas a maior parte dos pacientes que nós estamos atendendo, eles estão com sífilis, com possibilidade de transmitir a doença. Então nós estamos realmente com muitos casos de sífilis. E não é um privilégio de Iguaçu. Há algum tempo a gente já vem tendo notícias que no Brasil os casos de sífilis estão aumentando e aumentando muito. Em outros locais do mundo também tem tido um aumento da incidência, da prevalência de sífilis, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na Holanda. Ou seja, é uma doença que está voltando. Por quê? Porque as pessoas voltaram a fazer sexo desprotegido, sem uso do preservativo. Então explica para a gente o que é a sífilis, basicamente, como é que se envolve essa doença, o principal sintoma dela? Sífilis é uma doença sexualmente transmissível provocada por um germe chamado treponema pálido. A transmissão da sífilis pode ser de diversas formas, sendo que a principal dela é através da contaminação do ato sexual, através de relação sexual. Pode ser transmitida também através do sangue ou de manipulação das lesões, que às vezes são ricas em treponema. Depois de uma relação sexual desprotegida, seja de qualquer forma, sexo oral, sexo convencional, pênis-vagina, sexo anal, qualquer maneira, uma pessoa contaminada por sífilis pode transmitir a doença para outra. E depois de algumas semanas após essa relação, essa pessoa vai desenvolver uma lesãozinha ulcerada, onde foi a relação, cavidade oral, no ânus, dentro da vagina, no pênis, em qualquer lugar. Só que é uma lesão ulcerada que costuma ser pequenininha, às vezes dá uma ínguazinha, um gângliozinho muito pequenininho, muito pouco doloroso na virilha e não dói. Às vezes passa por uma inflamaçãozinha, um cabelo inflamado, alguma coisa. E principalmente em mulheres que praticam sexo anal ou praticam sexo oral, fica difícil ver, porque como é que você vai ver uma lesão ulcerada dentro do ânus ou dentro da boca? Ninguém fica abrindo a boca procurando lesão ulcerada ou dentro do canal vaginal. Quando é no pênis ou na bolsa escrotal, fica fácil de ver. Mas por conta do preconceito da doença, o cara fica olhando aquilo, se aconselha com um amigo e depois de algum tempo essa lesão some. Some, ele vai permanecer um período assintomático, sem sintoma nenhum, e depois de algum tempo, algumas semanas, alguns meses, vão desenvolver a segunda forma da doença, que é o secundarismo sifilítico, que pode aparecer como qualquer tipo de lesão de pele. Desde as lesões que são características da sífilis, até lesões que lembram psoríase, que lembram espinhas na face, queda das sobrancelhas, queda de cabelo, ou seja, lesões que a gente tem que suspeitar que são sifilíticas, porque ela pode simular qualquer doença. Uma característica que costumam comprometer palma de mão e planta de pé. Não são quaisquer doenças que comprometem isso. E
que uma boa parte das vezes passa como alergia, é tratada como alergia. E mesmo que eu não trate a sífilis, essas lesões irão desaparecer espontaneamente. Ou que eu trate errado também vai desaparecer espontaneamente. Aí nós vamos passar um período de tempo muito longo, de alguns anos, que nós vamos ter as alterações crônicas da sífilis, que são lesões no cérebro, no coração, na pele, nos ossos, em vários lugares. Essa seria a gravidade da doença, doutor? Essa é uma da gravidade da doença, mas o mais importante para a gente é que é uma doença que pode ser transmitida da mãe para o feto, se ela estiver grávida, e é uma causa de perda fetal e de graves alterações do neném se não for detectada na gestante. Então a gestante tem que ser acompanhada direto para prevenir sífilis, e se tiver um exame positivo a gente nem pergunta, a gente começa a tratar e depois vê o resto, porque sífilis congênita significa pré-natal mal feito. Nós temos que correr atrás da sífilis congênita. Parece fácil? Parece, mas não é. Desde a década de 80, nós começamos a dar prazo, nós não, no Ministério da Saúde, para acabar com a sífilis congênita. Vamos acabar em 90, vamos acabar em 2000 e nós já estamos em 2013. Eu acabei de atender hoje aqui uma sífilis congênita, que teve um único exame realizado no pré-natal. E esse exame foi negativo. Então, o que aconteceu? Provavelmente ela se contaminou durante a gravidez e passou a doença para o feto e o neném nasceu com problemas. Foi um parto prematuro, nasceu com problemas, tudo mais. Então, um dos problemas sérios da sífilis é com a mãe que engravida e tem sífilis e pode transmitir a sífilis para o neném, e a sífilis no neném é uma coisa gravíssima. É uma causa muito importante de perda fetal e o neném pode nascer com sífilis congênita, com alterações tanto agudas quanto crônicas. Isso aí não pode acontecer de forma alguma. Nós estamos em 2013, é inconcebível que a gente tenha casos de sífilis congênita. E qual a orientação, então, para a gente finalizar, para não contrair essa doença? Você falou que tem várias, né? Você explicou todas as maneiras para contrair essa doença, mas a principal prevenção seria, então, o uso de preservativo? Sim, não só para sífilis, como qualquer outra doença sexualmente transmissível. Lembrando também que quem tem sífilis por lesão cerada, ele tem 20 vezes mais chance de adquirir HIV. Então, se eu tenho um aumento de sífilis, eu vou ter aumento de HIV. Lógico, nós estamos testando aqui, nós não estamos achando só sífilis, a gente está achando HIV, estamos achando hepatite B, hepatite C, tudo mais, porque são epidemias subterrâneas, pouco sintomáticas. Se não procurar, nós só vamos encontrá-las quando já estiver numa fase muito adiantada da doença, o tratamento é mais difícil. Prevenção da sífilis. Preservativo, preservativo, preservativo. Tem que usar preservativo para sexo oral, tem que usar preservativo para sexo vaginal, tem que usar preservativo para sexo anal. Sempre lembrando que se for fazer sexo oral e depois for fazer vaginal ou anal, cada vez que for mudar a forma de fazer o sexo, tem que trocar o preservativo, né, para evitar outros tipos de contaminações. Você tem sexo anal, depois vai fazer sexo oral, você está arriscado a ter algumas complicações. Então, sempre trocando preservativo quando for mudar a forma do ato sexual. É enjoado? É difícil? Pode ser, mas a gente pode tornar isso uma coisa prazerosa, só uma questão de combinar e encarar com naturalidade o uso do preservativo. Ok, eu conversei com o Dr. Aloysio Tinoco Filho, ele que é o médico aqui do SAI, CST AIDS de Iguaçu. Importante aí essa entrevista para esclarecer. Eu queria agradecer aí mais uma vez por essa contribuição do Jornal Sul Capixaba. Muito obrigado, estamos à disposição. Qualquer coisa é só convocar que nós estamos aí. Pois é, de acordo com a equipe do SAI-CTA, não há uma estatística que mostre quantos casos foram registrados na cidade no ano passado. Então, esse trabalho de intensificar as testagens só começou esse ano, muito importante aí para descobrir também sobre HIV positivo. É importante, então, que as pessoas tomem essa coragem de ir até o CTA ou um posto de saúde mais próximo, tentar fazer essa testagem para identificar rapidamente a doença. No SAI-CTA é fácil também, pode chegar a qualquer hora do dia, fica aqui na Avenida Espírito Santo, no antigo posto de saúde que era aqui da cidade. Então, é importante a gente ficar atento
com essa doença que, como o doutor Aloysio disse, é uma doença muitas vezes silenciosa e preocupa muito, principalmente na gestação, que realmente pode afetar muito a vida dessa criança que vai nascer.